Senhor, que é isso? Doutora Linda fala dos eventos super o quê? Super espalhamento, entendi. Ah, vou querer ver, fiquei curiosa. Live, participar, onde aperta? Ah, aperte aqui. Ai, caramba, minha Nossa Senhora. Acho que cliquei sem querer e tô participando dessa live, doutora. Não tem problema, Cleide. Assim você me ajuda fazendo perguntas. Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar de eventos de super espalhamento da Covid-19. Venham comigo. A história dela explica a explosão de casos da Covid-19 que ocorreram na Coreia do Sul. Os casos da Covid-19 na Coreia do Sul estavam controlados. O primeiro caso foi detectado no dia 20 de janeiro de 2020. A esse primeiro caso foi dado o número 1. Assim, o paciente 1 foi rapidamente isolado. Da mesma forma, todas as 30 pessoas que com ele haviam tido contato foram procuradas, isoladas e testadas. A ideia, quando se isola um caso, é a de quebrar a cadeia de contágio do vírus. Portanto, tudo estava sob controle, mas isso mudou radicalmente com a paciente 31. A onda enorme de casos concentrou-se exatamente em torno da igreja em que a paciente 31 havia frequentado, na cidade de Daegu. Não se sabe ao certo de que forma a paciente foi infectada, mas antes ela viajou para lugares lotados em Daegu e na capital Seul. Também se sabe que no dia 6 de fevereiro ela teve um pequeno acidente de carro. E logo depois ela foi atendida em uma clínica de medicina oriental. Aproveitando que estava por ali, participou de culto da igreja a qual pertencia. E então, pela primeira vez, no dia 10 de fevereiro, ela apresentou febre. Assim, no dia 15 de fevereiro, a médica sugeriu que ela fizesse o teste para a Covid. Mas a nossa amiga ignorou os pedidos médicos. Ao invés disso, resolveu pegar um táxi, para assim se encontrar com uma amiga e poder almoçar tranquilamente em um hotel. E, não satisfeita, no dia 16 de fevereiro foi mais uma vez ao culto, permanecendo lá por cerca de 2 horas, ou seja, contato prolongado. Misericórdia, Senhor Jesus, não é possível, doutora. Ela foi avisada. Pois é, Cleide. E então os sintomas pioraram. E mais uma vez, os médicos aconselharam a paciente a fazer o teste para a Covid-19. Então, no dia 17 de fevereiro, ela foi transferida para outro hospital. E lá, naquele mesmo dia, finalmente ela aceita fazer o teste para a Covid-19. Portanto, no dia 18 de fevereiro, finalmente com o resultado do teste em mãos, ela se torna a 31ª pessoa contaminada com o novo coronavírus na Coreia do Sul. Por isso é que a chamamos de paciente 31. Em função dela, centenas de pessoas testaram positivo e em pouco tempo eram mais de 5.000 infectados, todos relacionados aos cultos que a paciente 31 havia frequentado. Doutora, mas e se a gente se cuida para participar? É exatamente aí que pode morar o perigo, a falsa sensação de proteção. Provavelmente foi isso, aliado a cuidados que as pessoas julgaram suficientes, que acabou por gerar outro evento de super espalhamento, dessa vez em uma igreja em Frankfurt, na Alemanha. Pois bem, antes desse culto acontecer, os casos de Frankfurt estavam muito bem controlados, tanto que em 1º de maio as reuniões religiosas haviam sido novamente liberadas. Porém, no dia 10 de maio, descobriu-se que após um culto, uma quantidade grande de pessoas havia sido contaminada. O vice-presidente da igreja, ainda perplexo, comunicou às autoridades sanitárias que havia tomado todos os cuidados. Ele não sabia como isso podia ter acontecido, pois seguiram, segundo eles, todos os protocolos. Ah, doutora Linda, então o caso da Coreia do Sul e o caso da Alemanha devem ter alguma coisa em comum. Na mosca, Cleide, exatamente. O que os dois tiveram em comum foram ambientes fechados e mal ventilados. Nesses ambientes, o ar fica mais pesado, concentrado. Espaço fechado, vírus concentrado. E tudo piora com essa combinação. Ambiente fechado, mal ventilado, contato prolongado, com pessoas gritando ou cantando. Pois além das gotículas, formam-se aerosóis. E hoje se sabe a contaminação da Covid se dá principalmente pelo ar. Pesquisadores têm demonstrado que o vírus flutua, formando aerosóis tipo nuvenzinhas cheias de vírus, e por essa razão são facilmente inalados, inclusive por pessoas que usam máscaras mal ajustadas ao rosto. Qualquer máscara é melhor que nenhuma, mas em ambientes fechados temos que usar a nossa melhor máscara. Lembrando que qualquer ambiente fechado e mal ventilado pode gerar eventos de super espalhamento.
Em festas, por exemplo, temos o pior dos cenários: ambientes fechados, mal ventilados, com gente gritando e cantando por tempo prolongado, e tudo isso sem máscaras. Mas nem sempre temos escolha. Nesse caso, em ambientes fechados, mantenha o distanciamento físico de no mínimo 2 metros, coloque a sua melhor máscara, abra janelas e portas em posições opostas, deixe o ar circular. Doutora, uma pergunta. Se o vírus tem a ver com ventilação, se ele está no ar, então as máscaras têm que ter boa qualidade, não é mesmo? Seguramente, Cleide. Uma característica da má qualidade é a falta de ajuste da máscara. Máscaras de má qualidade têm vazamentos, aberturas por cima, por baixo, nas laterais e devem ser ajustadas. Uma dica é colar esparadrapos ou fitas adesivas antialérgicas. Mas existem máscaras que conseguem ser piores. O vírus adora. Menina, passei facinho naquela máscara elástica. Você não viu nada, a de tricô é linda de morrer, mas furada, que peneira! Devemos evitar também máscara no queixo, afinal você não está com cachumba. Máscara com o nariz para fora, só se você quiser inalar diretamente o vírus. Máscara caindo do rosto, mal ajustados ou com vazamentos, ajuste ou troque. Não deixe o vírus ter fácil acesso ao seu nariz ou boca. Depois que falamos das piores, vamos falar das melhores. As PFF2, ou peças faciais filtrantes, são as melhores no ranking das máscaras, pois têm um melhor ajuste e filtram o vírus muito melhor. Para maiores informações, acesse o Qual Máscara no Instagram ou Vitor Mori no Twitter. Já o PFF para todos mostra em que locais encontrá-las. Por que isso é muito importante? Porque para locais fechados, como ônibus, trem, metrô, elas são disparado a melhor escolha. Elas são as que melhores podem proteger você do vírus. E é possível reutilizá-las fazendo um rodízio. Até quando? Por 5 reusos ou mais, ou enquanto estiver íntegra e com boa vedação. Porém, se tiver contato com pessoa infectada, você deve descartá-la. Guarde as máscaras em local arejado, na sua casa, longe do sol. Não pode lavar e não pode jogar álcool. Outra vantagem da PFF2 está no ajuste. Seus elásticos prendem na cabeça e na nuca e não nas orelhas. Isso aumenta a tensão do elástico e melhora consideravelmente o ajuste ao rosto, evitando que o ar entre por alguma abertura. É importante ressaltar, nenhuma máscara garante 100% de proteção. Mas o modelo PFF2, que é o nome dado no Brasil equivalente N95, é o que filtra melhor. Quanto ao valor, existem modelos de PFF2 confiáveis a partir de R$ 2,00. Entretanto, sabemos, ainda é inacessível para boa parte da população. Fica a sugestão ao poder público em oferecê-las, distribuí-las, por exemplo, nas paradas de ônibus, ensinando a população como reutilizá-las. Enquanto isso não acontece de forma expressiva, cabe a todos que puderem fazer uma imensa rede de solidariedade, distribuindo as PFF2 e ensinando seu reuso para familiares, empregados e pessoas da comunidade. Outra alternativa inferior à PFF2 é usar uma máscara cirúrgica junto ao rosto e uma de pano por cima. Depois delas, teríamos as conhecidas máscaras de pano. A Organização Mundial de Saúde recomenda que elas tenham 3 camadas: poliéster, polipropileno e algodão 100%. Você pode testar se a sua máscara de pano é muito fina, fazendo o teste da vela. Soprou, apagou a vela, não serve. Soprou, não apagou, ok. Mas veja se o ar não saiu pelos espaços mal ajustados no rosto, os vazamentos. Você também pode fazer o teste da luz com a sua máscara de pano. Coloque a sua máscara contra a luz. Se a luz passou, a máscara é fina demais. O vírus passa facinho. Obrigada, doutora. Agora eu sei como escolher a melhor máscara. Mas eu ainda tenho uma dúvida sobre o super espalhamento de Frankfurt. A paciente 31, a gente sabe que ela foi no culto já com sintomas. Mas em Frankfurt, parece que ninguém tinha sintomas. Como pode ter ocorrido a contaminação? Pois é exatamente isso que deve chamar a nossa atenção. Algumas pessoas que estavam ali poderiam ser pré-sintomáticas, ou seja, estavam contaminadas, mas ainda não haviam desenvolvido os primeiros sintomas. E isso pode demorar até 2 semanas. Até lá, elas vão transmitindo para todo mundo. Mais da metade das transmissões é devida aos assintomáticos. Pessoas sem sintoma algum, mas que transmitem. Pois é, né, doutora? O meu vizinho, o Ed Clayson, vive me pedindo para eu ir conversar com ele.
A gente se conheceu no culto. E parece que ele não tem nenhum sintoma. Na verdade, doutora, sintoma mesmo tem o eu. Meu coração parece que vai sair pela boca quando eu enxergo o Ed Clayson. Ele é lindo. Mas agora eu penso, e se ele tiver sem sintomas, mas transmitindo Covid? Nossa, nem pensar. Doutora, eu fico só imaginando. Cleide, me chama de cadarço que eu tô amarradão em você, sua linda. Ai, Cleide, você é muito divertida. Ah, doutora, quem vê cara não vê Covid. De fato, Cleide, as transmissões se dão nos encontros. Por isso que quando a gente reduz a mobilidade, reduz os encontros. E com isso os novos casos. Mas se ocorrerem por acaso, usem máscara e mantenham o distanciamento físico. Lembre-se, distanciamento físico é fundamental. Nada de aglomerações, mesmo ao ar livre. Recomendações adicionais. Continuem higienizando as mãos. Evitem levar as mãos ao rosto, coçando o nariz ou olhos. E para os olhos surgiram hipóteses de quem usa óculos estaria mais protegido do vírus. Mal não faz. Se puder, não deixe de usar. Ah, doutora, eu tomo todos esses cuidados, mas o que eu quero mesmo é tomar a vacina. Vamos ter que continuar usando máscaras, respeitando o distanciamento físico, higienizando as mãos, evitando aglomerações, até que a maioria das pessoas esteja vacinada. Precisamos de vacinas e adesão em massa. Doutora, com tudo isso, acho que eu fiquei apaixonada? Oh, e apaixonada pelo Ed Clayson? Não, doutora, ele já é paixão antiga. Eu tô apaixonada pela ciência, por isso decidi voltar a estudar. Parabéns e obrigada, Cleide. Você já é da ciência. Conte comigo. Até a próxima live. E vamos fazer como a Cleide. Espalhem ciência e viva o SUS.